dando um tom ainda com relação ao trânsito de Manaus, é preciso também reeducarmos os motoristas da cidade de Manaus. Eu tenho convicção que 50% do caos que enfrentamos hoje no trânsito da cidade de Manaus deve-se à má educação, à falta de respeito às leis de trânsito pelos nossos motoristas. Eu serei breve, senhor presidente, sei que o tempo já vai longe, serei breve, eu vou economizar minhas palavras, mas eu faria aqui hoje uma comparação com o capítulo de Lucas, da Bíblia, Lucas 8, do versículo 11 a 15. Eu gostaria de ler, não lerei aqui por causa do tempo, mas quem quiser saber, entender melhor o que eu estou dizendo, leia. Lucas 8, capítulo de versículo de 11 a 15, que é o seguinte: o motorista de Manaus, o cidadão faz o curso no Detran para tirar sua carteira de habilitação e ele sai de lá e já desaprendeu tudo, ele estudou só para passar. Existem motoristas que estudam, saem de lá até com boa vontade, mas um mês depois ele já abandonou tudo que ele aprendeu. E existe uma minoria que aprendeu, estudou, e de fato aprendeu, não estudou para passar, e que tenta cumprir as leis de trânsito no dia a dia. Isso, comparando com o que está na Bíblia, são os motoristas da nossa cidade. Essa é a pura realidade. Então não há o mínimo de respeito com as leis de trânsito. Então a lei é boa, as leis são boas e elas precisam ser cumpridas. Então hoje todos nós, me incluo também, todos nós motoristas da nossa cidade, para podermos ter uma condição melhor no trânsito, é preciso se cumprir as leis, se respeitar as regras, e elas não estão sendo cumpridas. Então também para isso é preciso se aumentar a punição. Às vezes sem uma chicotada o cidadão não aprende. Eu estive lá com o diretor-presidente do Manaus Trans, o senhor Paulo Henrique, e estou entrando hoje com uma indicação nessa casa, pedindo para que se coloque diversas placas de sinalização vertical, aquelas placas brancas, lembrando aos nossos motoristas as leis que eles aprenderam lá e algumas regras de trânsito que precisam ser cumpridas para que todos nós possamos ter melhorias efetivas no trânsito. Não adianta bons projetos, boas leis, se elas não forem cumpridas. Placas tais como: veículos lentos andem pela direita, ultrapasse somente pela esquerda. Olha, hoje a coisa mais difícil é o motorista conseguir fazer uma ultrapassagem do lado esquerdo. O cidadão vai a 20 na esquerda, aí você vem, você dá a luz alta, você buzina. É mais fácil ele estacionar, tirar a camisa e vir para a porrada do que ele abrir para o carro passar. Então faixas como nunca feche o cruzamento, são coisas assim, são esses absurdos que vão fazendo o trânsito de Manaus ficar cada vez pior. Então, estou entrando com essa indicação ao diretor-presidente do Manaus Trans, já conversei com ele pessoalmente, para lembrar, trazer à memória os motoristas da nossa cidade, as regras que jamais deveriam ter sido esquecidas e que devem ser cumpridas por todos nós, motoristas da nossa cidade, para que possamos todos desfrutarmos de um trânsito melhor. Tenho dito, senhor presidente.